Começou o Geek Tá Vendo e eu sou o Carlinho e eu não aguento mais esperar eternamente por eternos. Meu Deus. Uma eternidade, né, espera. E Pode vocês? ir, né? Eu sou Renato Lisboa e eu não aguento mais morrer no Fortnite. Se você não está entendendo por que eu estou falando isso, você precisa assistir o Insônia, que é a nossa live depois das 11, eu e o Marco. Está cansado de me carregar. Está cansado. Pô, não dá. Está tão Vai, cansado que nem veio para a live hoje, coitado. Pois é, coitado mesmo. Pra quem não me conhece, eu sou o mais belo, mais lindo dessa live, Gabriel. E eu estou cansado de ter reação à vacina do jacaré. Ai, tá difícil, hein? Tá igual aquele processo pro Homem-Lagarto, né? No Homem-Aranha, que vira lagarto, todo É, mundo desvira, aí arruma ideia com a namorada, com a esposa, sai de casa, vai pro laboratório. se bem que ontem tava pior, mas hoje ainda tô com um pouquinho de... Enfim, vocês entenderam. Tá cada Tomou vez a melhor. segunda dose, né, Gabriel? Eu puxei uma escama aqui do braço hoje, assim, ó. Falei, ih, rapaz, deu ruim mesmo. É, tá bom então. Tá Foi a evoluindo. segunda dose já ou a primeira, cara? Oi? A segunda dose ou a primeira? Primeira. Sim, ele está ali falando, melhor reação que tubo na garganta, com certeza. Pô, Homem- verdade. Nada pode ser pior que essas coisas de ficar em hospital. Então, baseado nisso de nada pode ser pior, é o papo hoje de aquecimento. É também em relação à questão aí que a Covid, a pandemia instaurou na nossa sociedade, né? E isso acabou sucumbindo para os nossos meios de entretenimento. E a gente fala aqui de filme e série, né? Então a gente fala também das telinhas onde a gente assiste, né? Seja a enorme do cinema ou a enorme da casa do Gabriel, que tenho certeza que pelo poderio financeiro dele, a TV dele é similar a um de cinema. Ah, Ou, sim. ou as telas pequenas de celular. Se bem que o celular do Renato deve ser daqueles quase tablet. Phablet, Tablet. né? Phablet. É. Então eu queria trazer pra vocês aí, mediante a todas essas brigas de lança no cinema, aí solta ali, Premiere Access acabou, agora vai soltar Premiere não sei o que, e agora não tem onde soltar, adia. Qual solução vocês veem nesse... Vocês veem solução, primeiramente, e depois qual tipo de solução que vocês acham que seria viável? Rapaz, esse negócio do Premiere Access é muito complexo. Uhum. Você esperava que fosse Porque acabar assim tão rápido? era muita reclamação, tanto dos assinantes quanto dos artistas, né? Você viu agora o problema que a Disney teve com a Scarlett. E Uhum. os cinemas também reclamando, querendo boicotar, todo mundo falando, se soltar no Premiere, não vou mais passar o filme e tal. Então, e a gente sabe que lá nos Estados Unidos a bilheteria do cinema é muito importante. Pode ser que isso venha a mudar, mas nesse momento ainda é muito importante. Né? Com certeza. Acho que a solução que teria isso são filmes específicos para o Premiere que não vão para o cinema e filmes que são exclusivos para o cinema. A própria, acho que se não me engano, foi a Disney, já anunciou que ela vai tentar fazer um calendário mais curto. Assim que o filme sair, vai para o Premiere Access, ou vai ali para o streaming. Mas ela está tentando encaixar algum tipo de calendário para isso. Isso foi mais ou menos o que aconteceu quando começou a ter o pay-per-view, né, Sim. nas TVs por assinatura. Ela só tinha ali a janela cinema locadora e depois televisão. Não tinha muito pra onde E aí correr, né? passou a ter o pay-per-view nesse meio. E aí foi o mesmo problema. Eu lembro disso na época. Quem aí talvez for mais velho, aí tiver mais de 30 anos, talvez lembre disso. Que o filme saía no cinema, ia para o pay-per-view, depois ele ia para TV por assinatura, para depois ir para TV aberta. Então Uhum. eles não tinham ali a pay-per-view, passou a ter o pay-per-view. E foi uma briga também na época. Mas eu acho que no final eles acabam chegando num consenso porque tem toda a mudança de comportamento dos próprios usuários. Que acaba sendo a balança, né? Isso daí que você falou. Exato.
Eu, por exemplo, eu consumi os filmes do Premier Access, mas eu não paguei nenhum, porque a gente teve como recorrer a outros meios, tanto torrent quanto ida ao cinema, que foi o caso que eu fiz com o Raya, por exemplo. Aqui na época eu tinha a opção de ir ao cinema aqui perto de casa, eu preferi ir, porque no Premier Access pra mim não compensava para um filme diferente. Agora, a gente tem casos aí de nossos amigos. Você tá aqui o caso da Iris, que era muito fã de Viúva Negra, para ela compensava a questão do Premier Access. E não era nem questão de compensação, era questão de só tem a sua saída, né? Se a pessoa é fã, quer contribuir ali com a bilheteria, os números da parada, é difícil, né? Você fica numa sinuca de bico. Então, isso complica. Ô, Gabriel, você que também tem ido, né, de acordo com todos os protocolos e cuidados, você tem ido ao cinema, acho que é até mais do que eu aqui nesse período. Como é que você vê essa diferença aí do quesito do cinema? Como é que tem andado? Você olha assim pra cara da galera do Bombonier, você vê um desespero ou você vê que tá começando a se acertar as coisas? Então, o clima do cinema se tornou diferente, né? Porque o Renato disse que nos Estados Unidos eles têm isso culturalmente muito forte. Uhum. Eu acredito que aqui no Brasil também as pessoas tinham muito hábito de vir no cinema, tanto quanto nos Estados Unidos. Sim. E para quem tem o hábito de ir no cinema e você se depara com a situação de você não ver ninguém, a própria pessoa já bate desespero, né? Não é só você olhar na cara do pessoal da Bombonier, que vende, do gerente, das pessoas que trabalham por lá, né? Sendo que, assim, Sim. olhando pelo lado dessas práticas, estilo Prime Access, essas coisas, eu acho, assim, minha primeira opinião, abusivo, desnecessário, porque a gente já paga uma taxa vamos dizer, uma taxa fixa para você ter um serviço. Você pagar a mais para você ter acesso a um filme, um filme apenas, eu acho abusivo demais. Eu acho assim, se eles tivessem feito um esquema, sei lá, o Prime Access do Disney é mais R$ 20 em cima da tua mensalidade, você vai ter acesso aos filmes. Não, ou então, nem que assim, R$ 20 ainda é muito, fosse R$ 10 mais caro. Uhum. Para você ter acesso aos filmes quando eles fossem lançados no cinema, talvez sim. Mesmo assim, eu achando errado. Porque aí se torna um serviço de TV a cabo, basicamente. Igual o Renato exemplificou a situação do pay-per-view. Isso. Pay-per-view que realmente acontecia. Eu peguei essa época e eu nem tenho 30 anos, tá? Só pra, né? E realmente se tornam a mesma coisa, só que eu acho ainda mais caro. Justamente eu acho que o pay-per-view era um pouco mais barato na época, eu não sei se é caro agora ou se é proporcional ao que a gente vive hoje, mas enfim, eu acho uma prática abusiva e realmente se impacta, eu acredito que não impacta tanto no cinema. Essa situação de você cobrar mais ou menos. Porque quem quer ir no cinema, vai no cinema. Quem opta por assistir em casa, vai optar por assistir em casa. Entendeu? Só que assim, por conta, eu acho que o cinema continua um pouco prejudicado, muito mais por conta de pandemia. Uhum. Ponto. Não é questão de preço, né? Não. Acho que não é questão de preço, não. Acho que é justamente por conta da pandemia. Até porque, por exemplo, em Nova Iguaçu, você via muito público jovem em cinema. Né? Muito adolescente. Eu sou jovem também, tá? Antes que alguém zoe no chat, eu venho me zoar aí na live, tá? E esse pessoal ainda não foi vacinado. Então, sim, é o tipo do público que não tá indo no cinema. Vamos dizer assim. Quem vai no cinema sou eu. Família? Mas nem isso. Às vezes é uma pessoa sozinha. Se eu tiver eu vou eu e a Cris no cinema. Adultos, aí do lado, né? Eu vejo adultos. Eu vejo uma família ou outra, um casal. Mas você pode reparar que são sempre pessoas mais velhas que provavelmente já estão vacinadas. Entendeu? O público jovem mesmo, que pelo menos aqui em Nova Iguaçu, que ia muito, ainda não tá indo por conta de não ter recebido a primeira dose, pelo menos. Sim. Aí
é meio complicado, né? Resumindo, efeito pandemia. Tanto na parte do cinema quanto esse lance do Premier Access da Disney, que graças a Deus foi extinto. Aí eles aqui tá comentando o fato que ela falou, né, questão de prioridade, com tudo que o preço que tá, cinema também não é prioridade, e o Premier Access facilitou a pirataria de qualidade. Como eu falei, teve filmes que eu optei pelo Torrent, porque pra mim não valia a pena o cinema nem o Premier Access. Ela falou também melhor pagar um serviço de streaming que vai ter opções de todas as idades. Sim, ainda tem essa questão aí das divisões de streaming, tudo isso que tá rolando. Mas eu vou citar o exemplo que você falou do cinema de criança, né? De jovem. Por exemplo, o filme Hotel Transilvânia, ele provavelmente não vai ao cinema e vai ao streaming por questão de, tipo, cara, não tem mais vantagem lançar no cinema, porque como a gente não vai conseguir trazer as crianças pra assistirem, vamos jogar no streaming mesmo e vamos embora. Só que isso tá causando, assim, uma questão lá dos estúdios, né? Porque a Sony, se eu não me engano, é Hotel Transilvânia, e o filme tem um contrato para ir direto pra Netflix. Então, praticamente a Sony sai totalmente sem nada dessa parada, sabe? A Netflix sai toda a vantagem e para quem produziu, teve ali o retorno pensando na bilheteria, perde completamente. Aí, por exemplo, o Shang-Chi, essa semana eles falaram que não vai ter Premier Access, que o Shang-Chi vai ser como se fosse um experimento. E o ator do Shang-Chi não gostou disso, porque ele falou, pô, a gente se esforça, faz todo um trabalho pro filme ter um filme de cinema, pros caras lançar que é um experimento. Pô, é muito complicado, né? Então, cara, tá sendo muito difícil a situação mesmo, em relação a isso. Mas eu acho que o modelo que o Gabriel seria um modelo interessante. Não tinha pensado nessa ideia, não. Você pagar, tipo, pagou a Disney Plus. Se você quer os lançamentos do Disney Plus logo que sai, tipo um dia depois, como se fosse no HBO Max, lá nos Estados Unidos, você pagaria aí 20, 30 reais a mais na mensalidade. Eles até ganhariam mais, né? Nesse quesito. Sim. Mas acho que pro consumidor ele se sentiria mais justo por não pagar exatamente por um filme. Não, e assim, você não pagar tão caro, porque se você parar pra pensar, você pagar 20 reais a mais, por exemplo, porque você pagaria por lançamentos que estão indo pro cinema simultaneamente, de uma certa forma. Sim. Só que com a época que a gente vive, você tem um lançamento a cada 2 meses. Então, se o cara colocar esses tipos de acesso a 20, 30 reais, continua sendo o mesmo preço do Prime Access, praticamente. Então, não seria tão vantajoso. Entendeu? Então, por isso que eu penso assim, de 10 a 15 reais a mais, fazer uma assinatura premium do Disney Plus. Um exemplo. Sim. Né? Sendo que, por exemplo, isso aqui no Brasil, se você pegar um outro exemplo em cima do mesmo tipo de prática, HBO Max lá nos Estados Unidos liberou o Esquadrão Suicida no mesmo nível, eu acho, não foi? Foi, o HBO Então, Max, lá nos Estados Unidos, eles estão soltando um dia depois que sai no cinema. Ou seja, sai no cinema e sem cobrar mais. sem cobrar mais. O HBO Max. Pra você ver como é que é. Aqui no Brasil, eles prometeram ser algo parecido com isso. Eu imaginava que isso não ia acontecer. Obviamente, né? De ser um dia depois e tal. Eles prometem pelo menos acho que 30 dias, um lance assim. 35 dias, tanto que o Space Jam tá saindo hoje. Pra vocês terem noção, a gente já falou, já viu, Exato. já cansou, já esqueceu do filme e vai estar saindo agora. Sim, sim. Então, tipo, pra você ver como é que dá pra fazer. Só que eu não sei o que eles pensam em relação aos outros países, a não ser Estados Unidos, né? Porque claramente eles Na têm mais Europa vantagem. também. Isso é só pra América Latina. Então é meio Felizmente. complicado. Eles demoraram a lançar aqui o serviço, então eles entendem que a gente vai consumir qualquer coisa. Então a gente não tem pressa pra consumir esses outros conteúdos. Aí eles perdem pro Torrent. Aí perde pro Torrent. Aí Esquadrão Suicida tem a pior bilheteria e o filme tem um sucesso nos streams. Sim. Deles. E claramente, se você... Vamos exemplificar, né?
quando de madrugada, lembra que a gente tava. Acho que foi de madrugada que você me mandou aquele negócio do Esquadrão Suicida. Sim, sim. Quem quer ver, faz aquilo. Pois é. Pronto, acabou. Aqui no Brasil, né, no caso, né? Lá É. fora já saiu um dia depois, basicamente. Sim, sim. Lá fora provavelmente. Mas aí a galera que não tem a HBO lá também. Opa, Mas 13 bits. Chegou aí do Tarcísio, boa noite. Pra ajudar a pagar os serviços de stream da Geekstart. Obrigado, tá precisando mesmo. Muito obrigado. Valeu, Tarcísio. Bom, então nossa solução. Ô, Renato, tem alguma outra solução? Acho que eu vou agarrar a solução do Gabriel mesmo. Pros streams. Eu acho que real solução não tenho, né? Tenho uma opinião de que algum jeito vai ser encontrado. Mas qual vai ser esse meio aí, provavelmente eu vou dar a Glória Pires, não sei o que. Então ficamos aí com a solução do Gabriel, com a ideia genial de a gente ter uma mensalidade, tipo um premium da Disney ou do streaming em questão para você ter esses filmes em rápido acesso, né? Então fica aí a ideia pra galera dos streams do cinema, né? Que aí, nesse caso o cinema continua ainda sendo prioridade, né? Se a pessoa quer assistir um filme específico, ela vai lá no cinema. E aí, eu inclusive até desconto poderia oferecer, né? Começar a você oferecer desconto nos ingressos a quem tem o streaming, a assinatura. Acho que eles poderiam se conversar mais, não... A gente entende que é concorrência, mas quanto mais distante, eu acho que, sei lá. Então, só que aí entra um problema. Cada um quer tirar sua fatia do bolo. Pro cinema, para as empresas de cinema, seria extremamente vantajoso você dar desconto, porque eles ganham pela quantidade de pessoas que vão. E o Bombonier também, né? A maior parte. Sim, sim. E Também, se para as outras empresas de streaming, não é vantajoso porque ele perde assinante. É basicamente isso. É literalmente, diretamente. Perde eu não sei, mas... Vai lá, Renato. Essa ideia que vocês prêmio e tal, não sei o quê, poderia se criar um método que, se você comprasse lá o ingresso do cinema, você teria um código nesse ingresso para você chegar no teu aplicativo de streaming, digitar ele e adquirir, sei lá, por R$5. Porque tu já viu no cinema, já pagou no cinema. Você também, agora tu em casa. Mas aí essas empresas continuam sendo gananciosas. Aí elas perdem uma fatia. É o grande lance do dinheiro. Perdeu. Que não é nem tanto ganância, porque lá fora é muito barato. Chega aqui, mas lá fora é muito barato. Por isso que a galera vai para esse lá no estado. E é por isso que eles dão a importância da bilheteria lá. Os filmes que fazem sucesso fora, que não faz sucesso lá dentro, não tem que assim, a gente fica aqui esperando. Porque a bilheteria ela tem que ser muito boa. Agora começou um país que a Marvel percebeu que a China não fechou, visando o mercado chinês, mas ainda não é uma cultura de. Eu acho que eles podem pensar numa maneira assim, que você tem um código. Tanto tem um desconto, você é assinante da Netflix, mas foi da Disney. Você tem um desconto, como é o caso do estudante. Você, igual tem também, assim, tem usuário de alguns bancos, tem desconto. Poderia ser assim também. Você é cliente da Disney, o filme da Disney, pô, você... podiam pensar nisso. Esse próprio ingresso, você ainda teria um código para quando chegar em casa você comprar o do Premier Access pelo metade do preço. Menos da metade. Menos da metade. Porque você teria visto no cinema, teria tido um desconto assinante, e ainda poderia comprar para assistir em casa e ter também a vantagem de ter visto no cinema. Você acabaria compensando você teria o pacote completo para assistir. Sim. Só repassando aí, quem não... Talvez deu uma falhadinha aqui no áudio do Renato. Ele deu a ideia do... Baseado aí na ideia que a gente teve aí com o Gabriel também, da questão da assinatura, a questão aí, para quem ficou perdendo algum detalhe, você ir no cinema, você comprar de repente um ingresso, por exemplo, Jungle Cruise, que foi o último Premier Access, né? É você comprar o filme lá, e aí você tem um código para resgatar o filme e assistir em casa também.
você ter aí um modelo híbrido, né? De fazer essa compra, ou você compra um card colecionável, um ingresso colecionável do filme, por mais R$ 5 e você ganha um acesso no streaming. Modelos assim, né? Onde os dois ganham e a gente consegue assistir aonde a gente quiser. Porque no final das contas a gente acaba sendo limitado, né? A gente não tem muita escolha. A gente acaba sendo. Tipo, quer assistir em casa, você tem que pagar tanto. Quer assistir na rua, paga mais tanto. Então, é assim, um direito de escolha meio forjado, né?